Oi, Ruth, tudo bem? Tudo bem contigo. Tudo bem. Agora a gente já está com o céu mais azul. Até botei essa imagem aqui atrás. É, Bonita, tá né? muito bonita, tá Eu estava lindo, eu lindo. tava pensando em colocar a imagem da neve em Jerusalém. Mas aí, como já Ah, passou, já é coisa do passado, é, agora tem o sol. amanhã o tempo vai mudar de novo. Ah, é? Eu pensei que ia ficar bom assim Estamos durante a no inverno, semana. né, minha filha? Estamos no inverno. Ah, Dá um diazinho de sol assim para as pessoas como nós, friorentas, que não gostam de frio, mas depois volta. Tem ah, gente é? que gosta. Tá bom. Tá tudo Ah, certo. Bom, é só para a gente explicar para as pessoas o que a gente está fazendo, né? Nós criamos um grupo no WhatsApp, né? Só com seus vídeos, com os nossos vídeos. Então, assim, ao invés da gente mandar para cada pessoa, quem tem interesse em receber diretamente os vídeos, ou elas se inscrevem no canal que a gente tem no YouTube, ou então pede para receber, para poder ingressar na página não, no grupo do WhatsApp. É no um, grupo do WhatsApp. porque aí as Eu, pessoas, eu mandei para várias pessoas eu o também. link para entrar no grupo. Isso, E se outras pessoas estiverem interessadas, é isso, só é isso aí. escrever para uma de nós que a Isso. gente coloca. Feita A dessa, gente coloca. a gente coloca. Bom, então vamos lá. Eu já me adiantei, fiz uma pequena pauta e eu queria começar. Vamos então começar com a pauta que não está na ordem, mas que a gente vai falar sobre os principais assuntos, que seria a visita do presidente Herzog aos Emirados Árabes, Aos não é isso? Emirados Árabes Unidos. Sim, hoje de manhã, ele e a esposa dele, Michal, embarcaram para Dubai para uma visita oficial, a primeira visita oficial que algum presidente de Israel faz a qualquer país do Golfo Árabe. É a primeira. Primeira vez. Nunca nenhum presidente de Israel foi convidado oficialmente para visitar nenhum dos países do Golfo Árabe. Então, um grande acontecimento. E, além de ser uma visita de 2 dias, ele viajou com a esposa dele, logicamente, uma comitiva. Ele vai também inaugurar o pavilhão da Expo, Hum, que esse ano está sendo realizado já o segundo ano, o pavilhão de Israel na Expo. Ele certo. vai inaugurar o pavilhão. Logicamente que você imagina quantos israelenses estão agora lá por conta desse pavilhão, porque é uma exposição de tudo que Israel tem de bom, que faz, que pode exportar e vender para o mundo, A de modo temática que dessa, a temática dessa exposição é Israel? não, é uma Ah, exposição internacional. sim. Agora, cada país tem um dia que inaugura o seu pavilhão. Ah, tá. Hoje é o dia da inauguração do pavilhão de Israel. A Expo já está funcionando, mas outros países fizeram antes. Não me esqueça que, quando começaram os preparos dessa Expo, alguns anos atrás, que isso se realiza, né, cada quantos anos, cada vez num país diferente. Naquela época, quando se decidiu que ia ser nos Emirados, Israel ainda não tinha relacionamento diplomático com os países do Emirado, com nenhum país lá daquela área, de modo que nem se falava. Depois veio o tal do Acordo de Abraham, e aí, então, Israel também foi convidado a participar da Expo, e só hoje vai ser inaugurado o pavilhão israelense. E nada mais simbólico do que o presidente É. de Israel para fazer essa inauguração. Um E grande passo, né, Ruth?
Ah, É um grande passo. é um grande passo, pois é. E o sheik, né, Mohammed Ben Zayed, o líder, né, lá dos Emirados, ele disse que é uma visita muito importante, que ele tem a honra de receber o Herzog lá, porque não é só o fato dele vir fazer a inauguração, é implementar realmente uma, como se diz, de uma forma séria, profunda, as relações entre Israel e os países todos que constituem os Emirados, com a intenção de realmente ter um relacionamento normal, não só entre países, mas entre os povos. Que bom. Isso é uma É muito, muito, muito muito importante importante. e É, significativo. é, de modo que a intenção é realmente intensificar esse relacionamento em todos os planos do desenvolvimento comercial, científico, esportivo, lá o que for. Que beleza. Tudo que puder fazer junto com Israel, eles estão dispostos a fazer e em grande alcance, que Que é uma ótimo. coisa muito, muito, muito importante. E nessa mesma linha, né, a gente tem a outra notícia, né, de que um jornal no Kuwait, né, um jornalista do Ah, Kuwait, sim, está querendo sim. também que Já, o país se alinhe com é, Israel. Queria que você falasse é. também sobre Isso começou até em torno da assinatura do acordo reatamento, não, de normalização das relações com os países dos Emirados, que já naquela época começou a se falar, inclusive antes a Jordânia e o Egito, que já têm relações diplomáticas com Israel há muitos anos, começaram a dizer que o Oriente Médio está pagando um preço muito elevado pela, pelo fato de que os palestinos não aceitam nenhuma oferta para eles entabularem conversações sérias e fazer realmente valer o plano de dois países para dois povos e aceitar a existência de Israel. Não basta dizer, como eles dizem, dois países, um palestino e outro palestino. Não, tem que ser dois países, é, um país judeu e um país palestino. E os países árabes, todos eles, que todos esses anos, eles foram praticamente forçados a não se aproximar de Israel, para não dar apoio a Israel e sim fortalecer a política palestina, que era de que tudo que acontecesse nessa região entre Israel e os demais países ficava na dependência de um acordo com os palestinos. Quer dizer, eles é que eram os donos da moeda. Se eles quiserem, existe, se eles não quiserem, não existe. A Jordânia não aceitou esse jogo, ela tinha muito a perder, e nem o Egito, que também são países que têm uma fronteira grande e têm muita coisa em comum e muita coisa a perder se eles não tiverem relações com Israel. diplomáticas com Israel, de modo que eles saíram desse bloco, né? Uhum. Bloco aqui tinha o bloco do não Bibi e bloco do não Israel. É, E aos poucos, outros países também, você viu como Marrocos, estabeleceu também relações diplomáticas, agora o Sudão, que está também caminhando para isso, de modo que eles estão, esses jornais no Kuwait, estão
refletindo a opinião que paira na maioria dos países, tem países árabes e países muçulmanos, que tem países muçulmanos que não são árabes e tem países árabes que não são muçulmanos. Então, de botar todo mundo dentro da mesma caldeira explosiva que é o problema palestino. E eles não resolvem, Eles não resolvem. e os países que apoiam eles também deixam de ter vantagens. Então, Porque... escuta, os tempos mudam, as gerações mudam, principalmente, né, em outros países, porque lá na autoridade palestina não mudou nada, porque o Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, ele está lá há 15 anos que não tem eleições. Ele está com 80 e tantos anos. Não existe uma outra... Ele não permitiu até hoje que uma outra geração de políticos cresça sob o domínio dele para vir substituí-lo. Em todos os lugares dos outros países, as coisas mudaram. No Marrocos tinha o rei ficou velho, o filho dele era o príncipe herdeiro, ele que recebeu. Lá nos Emirados, o Ben Zahir, até na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro agora, o rei não morreu, mas ele já envelheceu, está casado. O filho que está tomando as diretrizes, tomou as diretrizes, e ele faz uma política diferente. Eles têm outra mentalidade, eles foram criados de outra forma, o mundo mudou muito. E aqui o Oriente Médio não pode ficar parado em torno dos palestinos. Simplesmente. Tomara que isso vá para frente, né, Ruth? Pois é. E em relação à Turquia, a visita à Turquia, a gente estava conversando sobre... A visita da Turquia, o presidente Erdogan, ele disse que queria convidar ele queria até que fosse agora, em fevereiro, mas a visita lá da Turquia é uma coisa complicada, porque as relações com a Turquia são complicadas também o tempo todo por causa dos caprichos do Erdogan. Quando ele precisa de apoio dos Estados Unidos ou da opinião pública europeia, etc., então ele quer se aproximar de Israel. Quando é ao contrário, então ele faz como fez quando deu apoio àquele cruzeiro, né, que fizeram da Turquia, que queriam romper o cerco de Gaza, e ele deu todo o apoio, navio, sair de lá e tudo. Quer dizer, um país que tinha... Eu mesmo estive na Turquia uma porção de vezes, nas férias de verão, que era uma maravilha ir para aqueles clubes que eles têm nas praias. Perdeu tudo isso. Milhões de israelenses iam anualmente para a Turquia. Mas foi. Logicamente, você quer ir para um país de férias e com medo? Não, você vai quando você tem confiança de que ninguém vai acontecer, lógico. Exato. De modo que as relações ficaram muito tensas. Na época, os embaixadores foram convidados a cada um voltar para o seu país, quando houve aquela iniciativa de romper o cerco de Gaza, e inclusive uma deputada árabe israelense participou disso. Foi uma coisa muito, muito, muito ruim. Do ponto de vista diplomático, foi um erro fatal. Ele não ganhou nada com isso, perdeu muito, e inclusive entre o mundo árabe. E hoje em dia ele está vendo que os Emiratos, a Arábia Saudita está querendo se aproximar, o Marrocos se aproxima, o Sudão, e ele vai ficar sozinho. Está sobrando. Então, agora ele quer, mas a lógica do Ministério do Exterior daqui, e principalmente do Conselho de Segurança Nacional, é de que até quando
ele vai querer se aproveitar disso, ou se ele tem na mente já em estado adiantado uma outra situação idêntica que ele possa pôr em jogo. Então, eles querem provas. Aqui em Israel, eles querem provas e querem afirmações e querem certezas de que é um relacionamento de fato, e não um relacionamento para você ganhar algumas vantagens com isso, e na hora que você quiser, você dá um pontapé e termina. Então, o presidente é uma pessoa muito importante em Israel, e não vão mandá-lo para fazer uma visita que depois Não vai dar em seja nada. ridículo. Não, e também submetê-lo a uma situação ridícula. Se ele não for convidado e recebido como ele recebe todos os presidentes de todos os países, com a mesma honra, com o mesmo cerimonial, etc., tudo isso tem que estar muito bem coordenado. Senão o Ministério do Exterior, porque não é o presidente que resolve isso. É lógico. Ele é o convidado, mas quem resolve é o governo, é o Ministério das Relações Exteriores, é o Ministério da Defesa, é a Comissão de Segurança Nacional, que ele é a pessoa mais simbólica do país, de modo que tem que ter muita certeza de que tudo está correndo bem. Então, por enquanto, ainda não tem data marcada, pode ser que seja em março. Ok, vamos aguardar. Vamos aguardar a visita para a Turquia. Outro assunto também que está em todas as mídias, né, é em relação àquela espionagem, né, O Pegasus, Pegasus. Aí temos NSO, essa firma. Pegasus está pegando, né, Ruth? Fazendo uma. Pegasus é o nome de um programa, né, de espionagem que ele já existe, não é novo. Está interessante, isso é uma coisa que já existe há muitos anos. E é interessante que agora saiu esse escândalo, porque por causa de um artigo que saiu no New York Times, que levantou assim a poeira, né? Levantou a poeira. E ontem mesmo, no horário nobre, foi entrevistado o diretor-chefe, o investidor, o dono dessa firma NSO, que é uma firma que já existe há muitos anos e que tem muitos programas de ação para vários tipos de iniciativas, vários tipos de intenções, e esse Pegasus ninguém tem. Foi um programa feito por essa firma e ninguém tem. Desde o início. O que exatamente ele faz? Ele é um programa que quem compra. Primeiro, tem que saber o seguinte: como o programa pode ser muito perigoso para quem usa, não se vende para pessoas, só se vende para países. Países podem comprar. Agora, a compra também não é permanente, não é um programa, um objeto que você compra e é teu, você pagou, é seu. Não, você compra por um determinado tempo. Você faz um contrato de uso do programa por determinado tempo. Em geral, 1 mês. Por quê? Porque a finalidade desse programa, quando foi feito aqui por esse gênio aí israelense, era
dar aos governos um meio de conseguir lutar contra o terror e contra o crime. Quando você tinha uma suspeita muito baseada de que vai acontecer um ato terrorista ou alguém vai cometer um crime que não é um crime passional, né? Algo muito sério. Então, esse país compra por esse mês e ele pode, então, entrar nos aparelhos móveis, né? De quem é que ele está procurando e tentar descobrir o que ele vai fazer para impedir que aquele ato terrorista aconteça, que aquele crime aconteça. Terminou aquele mês, ele é desligado. Entendi. Cortam. Ele não pode usar. É um hacker do bem, né, Ruth? É um hacker do bem. A finalidade é essa. Exato. Agora, acontece que é um sistema que ninguém ainda conseguiu copiar, ninguém conseguiu fazer. Então, o que aconteceu? Por exemplo, os Estados Unidos compraram. A Arábia Saudita comprou, dizendo, e era verdade, que eles estão sendo vítimas até hoje de atos terroristas desses lá do Iêmen, que até há 2 semanas atrás bombardearam lá. E quando terminou o prazo deles, eles pediram para prorrogar o contrato. E a OSNSO não aceitou. Disse que não, porque foram recebidos relatos de que eles usaram isso também nas ações que eles fazem contra cidadãos que não são criminosos e nem são terroristas, simplesmente porque a Arábia Saudita não é um país que se destaca pelo respeito aos direitos humanos. Então, como houve relato de que houve uso indevido do programa, a companhia daqui de Israel disse que não ia prorrogar o contrato ou renovar o contrato. Aí o Salman, ainda foi na época do governo do Netanyahu, telefonou para o Netanyahu para pedir a ele para ele intervir e dar o apoio dele, a influência dele, para eles renovarem esse uso por mais um mês para a Arábia Saudita, que era um pedido especial do rei para o Netanyahu. E o Netanyahu falou com o Ministério da Defesa e falou com o Malal, da Segurança Nacional, e eles disseram que eles não apoiam. Contudo, o Netanyahu deu a concordância dele, porque queria muito, em troca, quem sabe, conseguir também, com a Arábia Saudita, chegar a uma normalização de relações. Diplomática. Agora, tudo isso ninguém soube até agora, que tinha terminado, que o Salman telefonou para o Netanyahu, nada disso se soube, até esse sábado, domingo, que o New York Times publicou essa história. Então, publicou essa história, que foi pesquisada por um jornalista chamado Mark Mazatti, e com esse jornalista israelense, mais um publicista, né? Israelense Ronen Bergman. E então
saiu essa história toda, isso foi um escândalo. Então, como é que foi a história? Por que chegou nisso tudo? Porque quando os Estados Unidos também compraram, e quando os Estados Unidos quiseram comprar, Israel tinha certeza de que os Estados Unidos iam fazer uso dentro do acordo, respeitando as limitações de uso. Mas acontece que a CIA tinha outras ideias, porque isso foi na época em que teve aquele ataque terrorista lá nos Estados Unidos, setembro 11, né? Em 2001? 2003, parece. Não, 2001. 2001. 11 de setembro. 11 de setembro. Nossa, Depois daquele ataque, isso, né? Nossa. a CIA descobriu que num país lá africano, Jabuti, que é um país que, se você for ler alguma coisa, é um ditador que mata, que faz de tudo de mal que ele pode fazer para o povo, ele faz, quem é contra morre. É um país onde um programa desse não poderia ser usado nunca. Mas a CIA queria descobrir lá em Jabuti quem eram os membros da Jihad Islâmica que eram os responsáveis por aquele ataque terrorista nas duas torres lá de Nova York. E eles usaram. Israel não sabia, a firma que é dona do negócio não sabia, a CIA não revelou. E esse Jabuti fez uso. E esses dois, esse Mark Mazat e o Ronen Bergman, esses anos todos estavam fazendo pesquisa lá, como que isso chegou na mão desse camarada. Mas, Ruth, e aí, nesse caso, nem pode se dizer que não foi bem aplicado, porque se era para descobrir esses terroristas, não. ok, descobriram, Então, pois é. mataram o Bin Laden. É, Acabou. pois Mas é. a CIA viu nesse brinquedinho aí uma coisa muito boa para eles. E aí, então, isso foi descoberto, logicamente, porque, de repente, você começa a descobrir coisas que não aconteciam antes, e aí explodiu o negócio e a companhia que vendeu para os Estados Unidos não queria vender mais para eles, não queria prorrogar mais, não queria permitir mais o uso do Pegasus. E os Estados Unidos simplesmente disseram que eles aqui, Israel, que a firma israelense vai entrar na lista negra do boicote que os Estados Unidos fazem a firmas que fazem coisas indevidas. Quer dizer, inverteram. Que ótimo. Entendeu? Então, por causa disso, ontem o dono dessa firma foi entrevistado no horário mais nobre da televisão para falar sobre isso. Ele disse: eu não me sinto com nenhuma culpa, porque a finalidade desse programa é ajudar um governo a encontrar terroristas e assassinos que estão planejando antes que eles façam, não depois não precisa. Lógico. No momento que eles conseguiram executar o plano, termina o prazo, eles cortam, são desligados, e eles não podem usar novamente, a não ser que eles recebam outra licença.
Então, tudo isso saiu lá nos Estados Unidos, no New York Times, de sábado e domingo, e aqui no jornal de hoje, Páginas e páginas. inclusive um artigo do próprio Ronen Bergman, explicando tudo isso, além da entrevista ontem na televisão, que foi muito esclarecedora. Então, ele disse que até hoje que ele não vê, não podia imaginar que a CIA ia fazer uso, porque ele disse que isso é uma arma diplomática, mas uma arma de muito poder, e que ele não podia imaginar que a CIA ia violar todos esses termos do acordo, de modo que ele disse, realmente, eu com isso estou sendo prejudicado financeiramente, logicamente que os Estados Unidos podem me botar na lista negra. Agora, ele diz que ele não vende para qualquer país. Tem países que estão na lista negra também, para os quais não é vendido. Ótimo. Não, a gente confia, né, Ruth? É uma pessoa que parece ser séria, né? Não é uma... Mas é realmente um Agora, perigo. Isso tudo é um grande... O camarada que estava entrevistando foi assim muito duro com ele. Disse assim, para você, o que importa? Para você é o dinheiro. Ele disse, não. Não, se fosse... Eu me sinto, nesse caso, eu me sinto como vítima, porque não foi para isso que eu criei esse programa. Eu criei esse programa para o bem, contra o terror, não para uso indevido para ditadores cruéis perseguirem os seus adversários. Isso não é problema meu. Claro. Em falar em ditadores, vamos para o nosso próximo tema, que me surpreendeu também, que foi a declaração do Bennett em relação ao Netanyahu, à época da eleição, que ele pressionou ele a não formar, né, a coalizão. A coalizão, sim. Isso também foi uma manchete que saiu e que teve matéria também de entrevista com ele e tudo, falando sobre isso. Pois é, porque o Bennett é um homem de direita, ele nunca teve outra cor. Ele politicamente é um homem de direita, não da extrema-direita, mas ele é um homem de direita, que tinha o seu partido, a Ayelet Shaked, que veio participar, criar com ele o Partido Novo, Yemina, que eles fizeram Yemina, ela era do Likud, e outros que eram do Likud também que vieram para o partido dele. Agora, acontece que isso ia diminuir, logicamente, o número de eleitores do Netanyahu, porque naquela época que estava havendo, cada quantos meses tinha eleições. Quer dizer, a saída de deputados do Likud para formar um outro partido, que era mais da direita do que o Likud, entendeu? Realmente era um problema para o Netanyahu, porque ia diminuir os votos. E o fato de que o Partido Novo que surgiu, do Benny Gantz, que foi um partido novo, né? Não existia. E o Benny Gantz entrou com prestígio de um homem sério, fez uma carreira militar total, ele galgou todos os cargos até ser chefe do Estado-Maior, e tinha o partido do Yesh Atid, do Yair Lapid, que estava se mantendo, que já tinha estado com o Likud em coalizão uma vez, e saiu
e não queria mais ver o Bibi na frente dele em nenhum tipo de coalizão, preferia ficar fora do governo do que ficar com o Bibi. Então, nessa época, antes dessas últimas eleições, em que o que aconteceu? Quando o Bibi viu que o Bennett estava constituindo o partido, o Sar saiu do Likud também. O Sar também era Likud, era deputado pelo Likud e já foi ministro em governo do Likud. Então, ele começou a ver que o eleitorado dele ia baixar, porque eram votos que iam para esses outros. Então, ele resolveu apelar para os direitistas da extrema, que são aqueles Smotrich e o Itamar Ben-Gvir, e tem uma outra deputada, no momento agora esqueci o nome dela, para apoiá-los, para tirá-los da união com o Bennett. Eles faziam parte de uma única coalizão eleitoral. Eles eram dois partidos, um era o Otzma, a Yehudit, que era esse partido da extrema-direita, e tinha o Yemina, que era um partido mais dos Mitnahalim, e a Sionuta Datit, que é gente mais Traduzindo, moderada. por favor. Hã? Traduzindo, por favor. Sionuta Datit, os sionistas religiosos, Tá. que são os Mitnahalim, os colonos. Eles têm uma definição, uma identidade política, que eles são religiosos, mas são sionistas, porque o sionismo está ligado a Eretz Israel. Certo. Não é? E tem muitos religiosos e tinha que... Otzma Yehudit, que era a força judaica, que era desses da direita extrema. E, então, o que o Netanyahu fez? O Netanyahu, é como diz, ele é um mágico em matéria de fazer tudo que é conchavos políticos com ele. Ele conseguiu convencer esse Smotrich com o outro Ben-Gvir de se separar do Bennett e constituir um outro partido para concorrer separado às eleições. Com isso, ele diminuiu o número de votos do Bennett. Essa foi a ameaça, né? Você não vem comigo? Então eu vou tirar votos. E realmente o Bennett ficou com 6. 6 ou 7, se eu não me engano. 6 votos. Quer dizer, ele, mais um pouco, ele não entraria. E não só entrou, como agora ele é o primeiro-ministro. Sim, ele é o primeiro-ministro porque o Yair Lapid é um camarada de uma correção realmente política, sei lá das outras coisas. Bom, ele até hoje nunca se envolveu em escândalo de espécie alguma, não tem nada, nunca se escreveu uma linha, nem com mulher, nem com homem, nem com dinheiro, nem com nada. Ótimo. E ele conseguiu manter um partido de um líder que não fazia eleições prévias, todo mundo metia o malho nele, que o partido dele não é democrático, que ele não fez eleições. Ele fundou o partido e o tempo todo ele é o chefe do partido e até hoje ninguém concorreu com ele para ser o chefe e ser o representante do partido se for eleito para a coalizão. Entendeu? Então, ele se aproveitou disso, malhou, mas não adiantou nada. Ele conseguiu 19. 19. E ele, o Yair Lapid, pelo direito, ainda tinha o Benny Gantz, que também fez mais, tinha 8 ou 9, mais do que o Bennett também.
Quer dizer, a atitude do Yair Lapid em concordar que os dois vão ser primeiro-ministros, mas em cadências diferentes, quer dizer, dele ceder a vez dele, pois é. ele tendo 19 cadeiras e o outro 6, é de se tirar o chapéu. E mostra que realmente o De ele interesse achar, dele é o país, né? É o de bem-estar ele do achar que naquele momento, com os partidos que estavam ali em volta, que podiam fazer uma coalizão para enfrentar o Netanyahu, ele, o Bennett, tinha mais condições de trazer, de sugar, do que o Yair Lapid. Então, ele trouxe o Avodá, o Meretz, aquele partido árabe, entendeu? O SAR, que é a Tikvah Hadashah, a Nova Esperança. São 8 partidos. Nunca houve assim Quanto tempo uma que essa coalizão já está no 7 poder? meses. E teve gente que não deu nenhum mês, né? As previsões eram tão otimistas, né? E olha que não é fácil, Não é, porque lógico que não. você pegar um governo com 8 partidos e com uma epidemia que piorou assim, foi mudando desde a hora. O Netanyahu pegou a primeira bomba, né? E sem vacinas, né? Ele conseguiu trazer as vacinas e começou a vacinação, etc, etc. Mas esse negócio não termina. Quando já passou agora o governo para a mão do Bennett, que tinha havido uma descida, aí apareceu o Omicron. E começou tudo de novo. Para você se manter num governo novo, meses, quando você tem que dirigir uma epidemia desse tamanho, não é fácil. Não. E com uma oposição forte, como é a oposição do Netanyahu, do Likud. As pessoas criticam muito também, né? Todos os partidos religiosos, etc. Mas está segurando. Contudo, 7 meses conseguiu. E falar em pandemia, hoje a gente está conseguindo fazer um gancho, né? Fala uma coisa, vai para outra. Tá indo bem. E por falar em pandemia, né? Os dados do final de semana. Sexta e sábado. Sempre sábado tem menos. Tem menos, porque aí contagem, todo né? mundo queria passear, né? O sábado não choveu, as pessoas queriam passear, quem pôde. O Hermon estava fechado, mas Ramat HaGolan está aberto e tinha muita neve. E, fora isso, os riachos lá do norte, todos que fazem umas cachoeirazinhas assim, tem um risquinho de água, viraram cachoeiras. Eu vi. Viu retratos lá? O máximo. Uma coisa linda, os rios, as fontes todas. Então, as pessoas foram passear, não foram se vacinar ou fazer exame. Então, faz menos exames, você tem menos contagiados, porque você não sabe. Então, por exemplo, o de sábado é 53 mil, mas todo mundo sabe que não é o número real. 53 mil foram fazer o exame e saíram positivos. Agora, a gente não sabe quantos milhares não foram fazer exame. E tem agora, também os assintomáticos, tem também hoje, por exemplo, quando amanhã sair o resultado do número de hoje, aí a gente vai ver que tem muito mais. Porque os outros parâmetros aumentaram. Quer dizer, apesar do número de novos doentes
é menor, mas o número de graves aumentou, ultrapassou a 1.000. Tem 1.061. Ainda não tinha chegado a esse número. Ultrapassou a 1.000 e mais de 231 que estão sob ajuda de Aparelhos. respiração extracorporal, porque piorou muito nesse caso. Doentes ativos, deixa eu olhar aqui, que a gente sabe que estão doentes, porque também pode ter outras centenas de milhares que são completamente sem sintomas, sintomáticos, completamente, e você não sabe, eles não estão nesse número, 444.886. E, Ruth, os que estão vacinados até a terceira dose, 4.437.869. E morreram também mais pessoas do que até agora. Teve 101 óbitos em um dia, coisa que não aconteceu nessa onda toda. Mas, mesmo assim, ainda existe a possibilidade que foi falado, né, do Instituto Weizmann, Hoje, que a gente está no final, né? Exatamente. Ele está falando que quando você olha os gráficos, então, e bota os gráficos em paralelo, então você vê que, enquanto esses estão subindo, mas aquele parâmetro de contagiados vai descendo, então é sinal de que está chegando a hora da curva se achatar. Agora, apareceu já um outro variante, um novo variante, AB2. AB2? Que ainda AB, A maiúsculo, B maiúsculo, 2. É o nome dele, está classificado assim. E esse ainda não se sabe nada a respeito dele. Pode ser que seja filho bastardo do Omicron, ou primo do... da Delta. Primo do Delta. Ainda não se sabe qual é a herança do DNA dele, né? Que agora tem que examinar para ver o nem tipo a origem, né? Da onde, se é daqui, não, se é de fora. Não falou, não. Não disse ainda nada, só falou nisso. E hoje também foi publicada, assim, por exemplo, uma lista enorme. Eu só catei assim, alguns que às vezes a gente não pensa. Israel faz tanta propaganda de vacinação e tudo, mas nós só temos 72% da população vacinada, enquanto que o Chile, por exemplo, o Chile tem 91,5%. Nossa, que beleza! O Chile. Os Estados Unidos, com tudo que eles têm, também está na base de 75% da população, a Alemanha também 75%, a China 87,6%. Olha, a China, eles são obrigados a tomar vacina. Então, são obrigados, embaixo da eles têm a cama lá para não vacina vacinar. que eles mesmos fabricam. Contudo, tem aí do Brasil? Tem aí do Brasil? Não aparecia o Brasil. Deve ser que o número é pequeno. Não é, não. Eu acho que não é, não. Aparece o Chile. A América do Sul está representada pelo Chile com mais de 90%. É o tamanho do país também, né? O Brasil é muito grande, né, Ruth? Sim, o Brasil é muito grande, o Chile tem uma população muito menor, evidentemente, de modo que é o que aparece. Agora, o problema grande ainda é a confusão que continua
entre os professores Lembra que a e gente o... estava para saber o É, que que ia acontecer, o que que não ia sim, acontecer. aconteceu que domingo, né, as crianças tinham que comparecer. Acontece que a resolução que era de que todas as crianças das escolas primárias receberiam dois kits por semana para fazer exame aos domingos e quartos, quer dizer, já chegar na escola com um papelzinho escrito pelo papai ou pela mamãe que o exame foi negativo, porque se o exame foi positivo, ele não tem que chegar na escola. Não é? De modo que esse negócio não está funcionando muito bem, e porque não chegou quantidade suficiente de kits na mão de todo mundo, para 2 milhões e 500 mil crianças tinham necessidade desses kits, e o problema de que a resolução do debate que teve no Tribunal de Trabalho, né, que eles resolveram, os juízes resolveram não aceitar a atuação da organização dos professores de entrar em greve sem passar por todas as fases normais de decretação de greve total. Então, ele disse, os juízes decretaram que as partes vão ter que entrar em conversações diárias até que eles cheguem a um acordo. Então, hoje, teve ontem à noite, na saída do sábado, então foi a primeira reunião, e com isso ficou certo de que hoje de manhã as escolas estariam abertas, hoje eles têm que se reunir novamente. O problema é que em muitas classes não tinha professoras, porque tem muitas professoras que estão doentes, e jardins de infância, idem. De modo que, apesar de que o Netanyahu, na semana passada, teve uma atuação que até os Likudnik não gostaram, de que ele gravou um videozinho curto dizendo que governo é esse que vai permitir que todas as crianças venham à escola sem exames, sem fazer isolamento de quem estiver doente, que todo mundo vai entrar. Isso é levar as crianças a uma, como eles chamam, vacinação de rebanho, e Vacinação vão ser não, os responsáveis. Não é a palavra, não é vacinação de rebanho, É porque aqui se fala Rissun de rebanho, é a palavra usada. imunização de rebanho. Imunização de rebanho. Acontece que, ainda acusando as crianças deles serem depois aqueles que vão contaminar os avós. Então, olha, foi assim uma coisa Lamentável. tão feia, viu? Lamentável, Ele não Foi sabe mais o que assim, fazer, né? Não sabe mais o que fazer, né, Ruth? muito feio mesmo. Ruth, fala, pode falar. Não, que eu já é dentro desse assunto que você vai falar? Não, pode falar. Não, é que eu O que você queria perguntar? já mudando de assunto, mas o presidente da Ucrânia é judeu? Não sei. É que surgiu aí nas redes sociais que ele é judeu, aí eu fiquei curiosa. Eu falei, vou perguntar para a Ruth. Aqui ninguém fala. Ninguém Aqui fala, né? nunca vi, fala nele toda hora, está no jornal, mas nunca. Aqui se fala o tempo todo nesse problema entre a Rússia e a Ucrânia. A última novidade é de que a Rússia está esperando, porque agora, em fevereiro, tem que começar as Olimpíadas de Inverno na China.
É. E a China é amiga da Rússia. E a China pediu ao Putin para... O que é isso? Eu gastei não sei quantos bilhões para preparar todo esse local onde vão ser disputadas as provas da Olimpíada, e você vai me arrumar uma guerra e me atrapalhar, porque na outra Olimpíada, que foi na China, a Rússia justamente arrumou uma guerra, não sei contra quem, e atrapalhou completamente os jogos esportivos que iam ter na China. Ele disse, outra vez? Então, que agora, todo dia, a gente escuta aqui o Bobrov, o ministro das Relações Exteriores russo, que fala, se depender da Rússia, não tem guerra. Nós não queremos guerra. Só passar os jogos de inverno, né? É. Gente, que horror. Isso realmente... E lá hoje é domingo, né? Então, passaram uma opção de reportagem lá em Kiev, né? As pessoas na rua passeando, e os repórteres dizendo, uma pessoa estrangeira que chega aqui alimentado pela mídia de fora, vai pensar que vai encontrar aqui tanques nas ruas, mas não tem. Não tem tanque, não tem exército, tem o policiamento normal, mas não tem militares. Agora, logicamente, que lá na zona onde existe a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, daquela parte que a Rússia está disputando, que é a passagem para a Crimeia, né? Ali, sim, ali tem tropas estacionadas, tanto de parte dos ucranianos quanto da parte de... Apareceu aqui uma entrevista no jornal de um judeu que nasceu na Ucrânia, mas é muito pequeno, a família era muito pobre, estava muito difícil a vida, eles vieram para Israel, e ele teve no kibbutz alguns anos, e serviu o exército aqui, e casou, e fez família e tudo, agora já é um homem de 40 e poucos anos, e ele escutou o que está acontecendo, né? Aí ele foi para lá, porque ele diz que existe um tipo de milícia, né? Civil, de civis, que tem algum conhecimento militar, eles estão exatamente lá, na fronteira. Olha. Aí ele foi filmado, falando hebraico, mostrando ele todo armado, neve, tudo em volta. Tem uma repórter israelense que manda todo dia, algumas vezes por dia, filmes lá do lugar, sei lá quantos metros de neve, frio deve ser, 30 menos 30 graus. Quer dizer, ele saiu daqui de Israel para defender a Ucrânia. Um israelense lá e diz, não, eu sou ucraniano, e se a Rússia vier lutar contra nós, eu estou aqui para defender. Porque tem também aqueles ucranianos que são oponentes do governo da Ucrânia. Eles estão a favor da anexação daquele território para a Rússia. Então, entre esses que tem sempre atrito ali. Eu sei. Agora, os países do Atlântico Norte que estão dando apoio, e os Estados Unidos, que diz que tem 8.500 soldados em prontidão, que não vão pisar em território da Ucrânia nem da Rússia, mas que vão dar ajuda tanto em armamentos quanto na luta, se for necessário, sem entrar em território. O que dá no mesmo, né? Mas que os Estados Unidos esperam que a diplomacia resolva, vença
todas Principalmente agora que tem os jogos de inverno e não pode atrapalhar da os jogos de China. inverno da China. Que bom que tem os jogos de inverno da China, né, Ruth? É isso, querida. Olha, É, é um caso é sério. um caso sério. O mundo está muito Falamos, complicado. falamos tudo, Ruth? Estamos tudo. Falamos, né? Aqui está se falando, muita gente dizendo que quando, hoje, por exemplo, foi entrevistado um professor lá, que ele é chefe de uma enfermaria de corona do hospital Ichilov, de Tel Aviv. Então, que ele disse que as pessoas, como você também perguntaram, tudo diminui e aumenta o número de óbitos e aumenta o número de doentes graves, né? É como ele disse, é o tal problema que já havia se explicado antes, que a diferença fundamental entre o tipo de expansão do Ômicron e o que foi do Delta é a facilidade Com que ele se propaga. de contágio. É. É a facilidade de contágio que as pessoas se contagiam, nem sabem como. Como? As pesquisas imunológicas, né, que se fazem para tentar encontrar, é uma coisa que a pessoa ele nem sabe que ele esteve em contato com alguém É. que Eu tinha conheço pessoas doença, assim, né? Que não que sabem ele como. não sabe como, não É, sabe como que ele foi contagiado. é, Como o meu filho aí, é, que trabalha todo aparelhado, dos pés até a cabeça, não sabe como que ele se contagiou. É é. uma coisa tremenda a facilidade de contágio. E os números de doentes graves que vão se acumulando é consequência do volume de doentes. Uhum. Quer dizer, quanto mais doentes tem, mais doentes entre esses você vai encontrar mais idosos e mais pessoas que têm doenças crônicas graves Certo. que prejudicam eles, porque normalmente mesmo os idosos sadios não têm forma grave do Omicron, Uhum. mas quando cai tudo isso numa pessoa só, É. então aí aumenta muito o volume. Ele diz que é preciso saber interpretar essas curvas, que é para não chegar a conclusões errôneas. E ele disse também que, que outra coisa que não se fala é que o tempo de internação dos doentes diminuiu muito. Ah, Tem sim. muita gente e, contudo, os hospitais estão mantendo a possibilidade de cuidar dos doentes. Por quê? Porque os doentes ficam internados menos tempo. Claro. Como eles não atingem as formas graves Graves. da doença, eles também são liberados. É. Então, está havendo assim, uma renovação permanente. Eles saem mais cedo. Em vez de ficar internado 3 semanas, 1 mês, 2 meses, como ficavam, eles ficam internados 1 semana, às vezes alguns dias, e vão embora livres. De modo que ele acha também, esse mesmo professor, ele acha também que, quanto a esse problema que todo mundo pergunta, quantas vacinas, já tomou 4, vai tomar 5, 6, ele não acha que vai ser assim, porque provavelmente com a continuação da pandemia em ritmo menor, mas se tornando, pode ser uma doença Endemia. sazonal, né? Uhum. Então, logicamente, que vão se criar novos métodos e novas tecnologias para a produção de vacinas que sejam mais eficientes ou que sejam produzidas baseadas já nos novos E com variantes. uma durabilidade, talvez, né? Porque o que acontece com Não, as outras vacinas. ele acha que
também a tecnologia no preparo da vacina vai mudar, É. vai mudar. Vai mudar, vão entrar a experiência, porque foi tudo muito rápido, né? Tudo aconteceu de uma forma, de zero, que não existia vacina contra isso, para ter bilhões, trilhões de vacinas. Então, você não teve tempo de Olha o que fazer... você fala. Não fala assim, porque senão as pessoas vão aproveitar isso para dizer, viu? Eu não falei que essa vacina foi produzida muito rápido? Não, escuta, a gente falou desde o princípio, Eu todas sei. as outras vacinas que a gente toma até hoje levaram pelo menos 10 anos Não, eu para sei, mas preparar. a gente tem que tomar Mas cuidado. nenhuma delas causou pandemia nos termos como teve essa. Essa é a primeira no mundo. Sim, mas essa vacina, ô Ruth, Essa vacina é fabulosa. ela sim, mas ela não foi fabricada, ela não veio do zero. Ela não veio do zero, ela veio de um estudo que era para uma outra. Não, Não, do zero é, para a corona. Porque especificamente, é. acontece que o que foi feito foi maravilhoso, É. que você vê o número de pessoas salvas que não se contaminaram de Não, fato. claro, claro, claro. E também Pessoas foi um investimento nunca antes feito. a Foi uma. salvação do É, mundo. é, Foi a salvação do mundo essas vacinas. com Se certeza. essas Nossa, vacinas não tivessem aparecido, nossa, nossa mãe, Deus me livre. o número sei lá, ia reduzir a metade a população mundial. É verdade. Tremendo. Já diminuiu. Agora, é uma maravilha. Agora, logicamente, que cada vez você está aprendendo mais com tudo. Você Lógico. viu o câncer, como era há alguns anos atrás, o que se faz hoje. Você vê com o coração que operaram agora, há 2 semanas atrás, nos Estados Unidos, estão criando porcos com engenharia, digamos assim, genética, para que o coração dele seja apropriado para ser transplantado em homem, e um homem nos Estados Unidos já recebeu um coração desse, e está vivo, e está ótimo, conversando, sentando. Eu li o livro, você deve ter lido também, O Físico, né? E que exatamente naquela época os persas, né, que era a civilização mais adiantada em termos, né, da medicina, eles não podiam fazer biópsia. Então eles estudavam exatamente o porco, que tem eu não sabia, eu soube muita depois que semelhança, que o porco ele tem. E aí quando eu vi que eles estão fazendo que recebeu esse primeiro transplante, né, que ele recebeu. Transplante. E deu certo. Transplante de coração. É uma coisa fantástica, né? Tadinho do porquinho, mas. Fantástica. Eu vi aí o filme, olha, é um espetáculo. Um espetáculo, Trazer o coração. Olha, uma maravilha. É isso aí. Maravilha. Tudo que você consegue pesquisar e aprender e aplicar em benefício da humanidade realmente... É fantástico. Tem coisas boas, né, Ruth? Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Hoje a gente terminou com uma coisa muito boa, né, Ruth? Deus. E hoje está terminando o campeonato aberto de tênis na Austrália, e provavelmente aquele argentino, Nadal vai. Provavelmente ele vai ficar com o título que o outro perdeu porque não quis vacinar. Bobo. Imagina o que ele perdeu. Mas ele deve estar lá convicto. Fiz bem. Lógico, né? Eu não acredito. Né? Pela cara dele que a gente vê assim nos filmes. Ele não está feliz. Perdeu muitos. Olha, que ele está com 30 e poucos anos de idade. Agora não vai ser. É uma carreira, vai né? ser fácil.
É isso aí, minha querida. É um caso sério. É isso É, aí, minha querida. um beijo para você e até a Muito próxima. obrigado. E mais Até uma a vez, obrigada próxima. por nos trazer tantas informações relevantes. Tá? Sempre um prazer, sempre um prazer. Que Porque bom. cada vez que eu procuro informações, eu também aprendo. É, todos nós aprendemos. É. Um beijo, Ruth. Ok, um beijo, querida. Tchau.